Então, vou me apresentar, sou Giovanni Valente. O que eu te peço hoje é realmente ouvir com a ideia de encontrar aquilo que talvez possa ser a oportunidade para você fazer a diferença na sua vida. Talvez você encontre o negócio que estava procurando há tempos. Então, estamos prontos. Algo muito importante. Bem-vindos, acabei de dizer isso para vocês. Primeiro, vamos dar uma olhada. Precisamos entender, neste momento, em que situação histórica nos encontramos. Então, vamos usar esses quadrantes do fluxo de caixa, que foram sintetizados por Robert Kiyosaki, um economista de fama internacional. Ele quis resumir toda a economia mundial em 4 quadrantes simples. Ele diz o seguinte: não importa de onde você vem, porque todos viemos do mesmo lugar, todos da escola, e a escola nos ensina a ser ou empregados ou autônomos. Mas desse lado está 95% da população, já que todos viemos de lá, mas há apenas 5% da riqueza mundial. Trabalho, dou meu tempo e em troca recebo dinheiro, o salário, porque estou vendendo tempo por dinheiro. Então, o que o empregado faz? Adquire algumas habilidades e diz: vou abrir uma empresa, vou ter CNPJ. O empregado e o autônomo são os quadrantes que nos ensinaram na escola. Ok, mas o que é esse dono de empresa e investidor? O que são esses outros quadrantes? Bem, simplesmente os chamamos de quadrantes da liberdade. Por quê? Porque o dono de empresa é um empreendedor, mas é um empreendedor que tem um sistema. Vou dar um exemplo: McDonald's, Zara, daqueles que todos conhecemos como o franchising, pode ser que sejam 500 colaboradores, porque podem, entre aspas, ter aberto seu próprio ponto de venda. Talvez eles não dependam de nós, mas estão ligados à nossa marca. Ou pode ser uma empresa muito grande, com 500 funcionários, onde há diretores que tocam o negócio, ou seja, com você lá ou não, funciona do mesmo jeito. Agora, há outro quadrante, o I, investidor. Não somos mais ou não somos mais nós que trabalhamos pelo dinheiro, mas sim o dinheiro que criamos, produzido no sentido de que, de qualquer forma, fizemos um trabalho, esse dinheiro eu coloco para trabalhar para mim. Veja, hoje nós não vamos falar para vocês de uma empresa, não vamos falar de um produto, não vamos falar de um serviço. O que vou fazer é contar a vocês a história do que fazemos, mas simplesmente para que entendam que encontramos a ponte entre os 2 primeiros quadrantes e os 2 seguintes. Onde está 5% da população, mas 95% da riqueza. Agora, algo muito importante: com quem fazemos isso, com o que fazemos isso, qual é a ferramenta que nos permite passar desses quadrantes para os outros DBM. É uma empresa, é uma SA, que nasceu em 14 de abril de 2023, foi regulamentada pela 173/2005. Então, se na sua cabeça existe a pergunta, mas está tudo certo, está tudo regular, etc., sim, existe a Lei 173/2005, chamada de Lei Antipiramidal, é a lei que rege esse tipo de atividade. Nós estamos registrados tranquilamente na Itália como SA, aqui estão todos os dados da empresa, não existe transparência maior do que essa. A DBM fez o lançamento oficial no mundo do marketing de rede em 1º de junho de 2023. Lembro desse dia como se tivéssemos lançado um ônibus espacial ao espaço. Projeto que depois gerou mais de 20 milhões em faturamento em 2 anos, não caiu entre aspas do céu, mas fizemos um trabalho com um sistema, como eu dizia antes, porque sou empresário, então sistema, que vamos ensinar a vocês e ajudar a aplicar simplesmente como nós aplicamos. O mais interessante é que, com o sistema, podemos realmente aprender a alcançar os resultados que desejamos. O ecossistema da DBM é muito simples de explicar. Nós temos um ramo principal, que é a mineração. Então, o nosso core business é a mineração. Nós mineramos 3 moedas, certo? Agora, uma empresa que quer atuar no mundo todo precisa ter várias sedes. No sábado e domingo foi inaugurada a nova sede em Roma. Vocês podem ir visitá-la tranquilamente. Então, em Roma temos nossa sede legal e física, depois temos a DBM Europe em Sófia, na Bulgária, temos a DBM Global aqui em Dubai, onde eu moro, a DBM França em Paris, temos a DBM Suisse, que é importantíssima porque Lugano, principalmente, é um polo no que diz respeito às criptomoedas, realmente de ponta, então não podíamos ficar de fora, e a DBM Ásia, com Astana, no Cazaquistão, porque levamos todas as nossas máquinas para lá, estamos trabalhando com nossa nova fazenda de mineração justamente ali. Agora, por que estamos falando sobre mineração? Por que estamos falando sobre criptomoedas? Simplesmente porque, primeiro, as criptomoedas são os ativos de melhor desempenho da história atualmente. Depois, se olharmos para o dia 10 de janeiro de 2024, a SEC aprovou o primeiro ETF spot de Bitcoin, e isso, nos Estados Unidos, fez com que as pessoas que trabalhavam na bolsa passassem a entender melhor o mercado de Bitcoin, que antes viam como algo diferente, mas agora compreenderam e, de fato, se apaixonaram por ele.
Atualmente, os Estados Unidos continuam criando novas leis para favorecer as criptomoedas e, inclusive, para nós italianos, porque no fim das contas, também precisamos olhar para o nosso próprio país. Sabemos que os bancos sempre falam das criptos, talvez para nos manter afastados, e depois descobrimos que, em 14 de janeiro de 2025, o Intesa Sanpaolo entrou no mundo cripto comprando Bitcoin e continua comprando até hoje. Neste momento, temos o produto e serviço, posso dizer, mais atraente que existe no mercado, porque quando as pessoas me perguntam, mas o que você está levando para dentro das casas das pessoas, eu estou levando dinheiro, ok? Então, simplesmente aquilo de que elas precisam. Estou ajudando as pessoas a ganharem aqueles 500 mil euros a mais no final do mês, ou por que não, talvez até mais, transformando isso em uma atividade, ok? Agora, existem 3 métodos para entrar no mundo das criptomoedas, pelo menos os 3 métodos mais conhecidos. Um é o holding, então eu compro as criptomoedas que existem, espero que aumentem de valor, mas se caírem, eu entro em pânico vendo e perco dinheiro. Normalmente funciona assim. Trabalho com criptomoedas desde 2015, já fazem 10 anos, e vi muitas pessoas perderem dinheiro porque faziam holding. Não é fácil manter as moedas paradas por tantos anos, confiando nelas, sem nunca usá-las. Já o trading, aí você precisa ser um especialista. Está cientificamente comprovado, e está escrito em todos os livros de trading, que 95% das pessoas, 95% das pessoas perde dinheiro. Aliás, dizem 95, 95, 95. Então, 95% das pessoas, nos primeiros 95 dias, perde 95% do que colocou no broker, ok? Então, isso significa que não dá para fazer? Não, significa que é muito complexo. Se alguém é um profissional de trading, faz disso o seu trabalho. Mas não é disso que estamos falando hoje. Não estamos falando de passar horas e horas em um gráfico, horas e horas na frente de um computador. Estamos falando de uma pessoa que tem sua vida, faz seu trabalho, tem sua atividade e o que ela quer fazer é mineração. Por quê? Porque eu faço uma transferência bancária para a empresa à distância liga uma máquina para mim, que me aluga como se fosse um carro de aluguel desses que dirigimos, e a partir do momento em que a máquina é ligada, todos os dias eu recebo minhas moedas. Se eu quiser sacar aquela parte que produzi, na sexta-feira clico em Cash Out e ela chega exatamente na plataforma que eu quiser, seja Binance, seja Crypto.com, seja a nossa própria, porque temos uma de propriedade, qualquer plataforma que vocês queiram usar, ok? Então, por que não vale a pena fazer mineração sozinho? Porque então a mineração é legal, mas por que eu mesmo não faço em casa? Além do fato de que você teria que aguentar o barulho que faz, o calor que libera. Vou dizer para vocês, eu fui ver a mining farm da empresa, depois explico melhor. Mas é absurdo, é algo impressionante. É quase, posso dizer, parece que você está numa nave espacial quando está dentro de um lugar assim, pelo barulho, pelo calor que faz. Porém, além disso, né, o custo da energia é realmente elevado. E não quero nem falar tanto do custo da energia, porque talvez vocês tenham painéis solares, tenham mil coisas, mas não é só isso. Elas precisam ser resfriadas, o custo das máquinas fica cada vez mais alto, porque precisam aumentar o desempenho. Tipo, a nossa empresa agora, já que trabalhamos em pool para nos ajudar a ganhar mais, colocou 500 máquinas dentro da pool, então nos deu poder de processamento, e isso é algo que exige capital, exige pessoas para fazer isso e assim por diante. Depois, uma coisa importante, é preciso fazer a manutenção regular, então todo dia eu quero ver quantas pessoas estão lá com a chave de fenda, olhando a ventoinha, verificando isso, porque senão não produz o suficiente, ou então os softwares, então também são necessárias competências informáticas especializadas. Agora, isso que vocês estão vendo aqui agora, além de ele ser o nosso CVO, é o vídeo de quando estivemos no Cazaquistão. Eu não vou mostrar para vocês agora, não quero que vocês se desconcentrem do que estamos explicando, do que estamos vendo, mas eu digo o seguinte, a pessoa que te convidou para cá tem o vídeo e se não tiver consegue em 10 minutos, então não é um problema. Assim que terminarmos a chamada, ou você pede para ela ou ela te manda, ok? Assim vocês podem assistir com calma, sem precisar se desconcentrar agora, mas saibam que vocês vão ver aquilo que nós experimentamos pessoalmente e não só isso, a empresa, 1 ou 2 vezes por ano, nos leva. Ou seja, é claro que é possível ganhar a viagem para ir fazendo o nosso simples trabalho para ir ao Cazaquistão e ver de perto as nossas máquinas, ok? E isso eu digo para vocês, eu faço network desde 96 e trabalho com criptomoedas desde 2015, porque no final de 2014 foi a primeira empresa que teve uma transparência total como esta. Digo isso tranquilamente. Eles até transferiram as máquinas para o Cazaquistão para facilitar o nosso acesso, então isso é muito importante. Agora, importante porque a DBM, simplesmente a DBM, nos oferece um aluguel all inclusive. Então, como um aluguel de carro em que
Não preciso me preocupar com o seguro, não preciso me preocupar com os pneus, não preciso me preocupar com o óleo, porque aluguei um carro a longo prazo, aqui faço a mesma coisa. Eu faço uma transferência bancária para a empresa, ela me ativa um contrato de longo prazo. Se for Bitcoin, são 36 meses, também Bitcoin. Se for Caspa, são 48 meses. Ao final dos 48 meses, dos 36 ou do tempo que estiver determinado pelo que está escrito em nosso contrato, simplesmente a máquina é desligada, ou melhor, na verdade, ela permanece ligada, continua com a empresa, mas para nós, não há nenhuma obrigação de recompras ou coisas do tipo. Ou, se eu quiser adquirir outras ao longo do tempo e quiser adicionar mais, posso fazer isso tranquilamente, posso ativar outros contratos de aluguel, como se eu tivesse um carro para dirigir e quisesse outro, talvez para o meu filho, por exemplo, que tirou a carteira de motorista, e então alugo um também para ele. O meu aluguel começa no dia em que aluguei o dele começa no dia em que ele alugou o dele. Eu acredito que mais simples do que isso não dá para explicar, é realmente o básico do básico e é para todos. Porque para mim, o mais importante não é ficar aqui mostrando que somos especialistas nisso. Isso vocês podem ver sozinhos. Mas sim fazer vocês entenderem 100% o nosso projeto. Porque quando vocês entendem, vocês se apaixonam. E se vocês se apaixonam, fazemos juntos, fazemos algo interessante juntos. Agora, como se começa? Existem várias maneiras de começar. A máquina inteira, por exemplo, de Bitcoin custa praticamente 16.900 euros, ok? E oferece um mês de DBU grátis. E o que é DBU? Como eu dizia antes, nós temos uma plataforma de formação, temos a parte gratuita, mas também temos a parte paga. A empresa, se começarmos com um oitavo de máquina, o que significa um oitavo de máquina? A empresa sabe que algumas pessoas podem comprar uma máquina inteira, que pode custar 16.900, pode ser 25.900, ok? E outras pessoas, neste momento, talvez não possam pagar, ou talvez queiram experimentar, ou talvez... Então, o que a empresa faz? Ela divide tudo e diz: você começa com aquilo que pode pagar, com aquilo que quer, com aquilo que se sente confortável, mas saiba que a partir de um oitavo de máquina, eu também te dou um mês de formação gratuita na plataforma, que tem um valor de 180 euros, ok? Não estamos falando de trocados. Então, a empresa diz: estou tão seguro do meu produto que sabe o que mais? Eu deixo você experimentar antes mesmo de você decidir fazer a plataforma de formação. Então, melhor do que isso, realmente estamos em ótimas mãos. E uma coisa fundamental: por que mineramos essas três moedas? Por que vamos minerar Bitcoin, Caspa e Bitcoin? Por que escolhemos essas três? Primeiro, porque o Bitcoin é o ouro digital, é a segurança suprema no campo das criptomoedas. Se o Bitcoin morresse, todas morreriam, digo isso tranquilamente, assumo a responsabilidade pelo que estou dizendo, porque é assim. O Bitcoin foi o primeiro a nascer, é aquele no qual todos realmente colocam uma parte do portfólio, ok, mas dele também nasceu o Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash é uma costela do Bitcoin, de fato é chamado de prata digital porque deriva do algoritmo do Bitcoin. E o fundamental, eu sempre digo que é um pouco como se o Bitcoin fosse Adão, tiraram a costela e fizeram a Eva, ok, então eles seguem em paralelo. E outra coisa importante, a Caspa, por sua vez, é considerada o titânio digital, porque Caspa é uma emergente ultra rápida, é mais rápida nas transações. Se eu precisar fazer uma transação em Caspa, ela é mais rápida que o cartão de crédito. Então, quando as lojas entenderem como é útil tê-la, vocês verão que vão usá-la como sistema de pagamento, até porque ela já nasce como sistema de pagamento. Agora, entendi que gosto do produto, entendi que gosto do serviço, entendi que gosto da comunidade, gosto da empresa, gosto dos fundadores, gosto do que está acontecendo, gosto de ter encontrado uma ponte para poder acumular ouro, prata e titânio digital. A máquina trabalha enquanto nós fazemos o nosso trabalho tradicional. Os slides não me servem mais, acredito que já nos entendemos, acho que foi simples e exaustivo. Se eu entendi que sou uma pessoa comum, acho que qualquer um pode ter entendido. Hoje você teve uma oportunidade, hoje alguém te convidou para cá porque te considera uma pessoa capaz. Eu nunca faria negócios com uma pessoa que não considero inteligente. Eu agradeço a vocês por terem ficado até o final, mas faça uma pergunta a si mesmo. Como será a sua vida daqui a 5 anos quando a inteligência artificial tiver tomado 80% dos empregos que existem? A única pergunta que você deve se fazer é: seria um desastre para a sua vida tentar? Se não for um desastre tentar, nos vemos na equipe, nos vemos nos grupos. Escreva para a pessoa que te convidou, nem que seja só para poder fazer as perguntas que você precisa para entender melhor. Eu me despeço e nos vemos em breve nos palcos mais bonitos do mundo. Tchau!